O Brasil é hoje fonte de preocupação em nível internacional, não só aqui. O que foi que aconteceu nos últimos meses, em especial? Houve uma explicitação do golpismo. O golpismo, ele desestabiliza economicamente, socialmente, politicamente o país. O golpismo ficou mais explícito. Ele gera o caos para colher as condições, inclusive, do golpismo. Veja, ele inflamou o fechamento de estradas para, inflamando a sua base, uma base pequena, minoritária, mas fanatizada e, portanto, violenta, disposta a muita coisa, inclusive a violência. Vejam as cenas que foram protagonizadas em Brasília, e que ele planta o caos para tentar colher as condições de se manter no poder. Por que isso? Porque, obviamente, os seus malfeitos de Bolsonaro e sua família estão sendo descobertos, o esquema de rachadinha, o esquema da compra das vacinas que a CPI da Covid está descobrindo, mas mais do que isso, o derretimento da economia do país. Não é que tem ameaça de golpe, o golpe está em processo. O golpismo ficou explícito. Se alguém tinha dúvida, ouvindo Bolsonaro em Brasília e em São Paulo, o golpismo ficou explícito. Explícito. O segundo elemento, que eu acho que é fundamental, é que o povo não quer o golpe. Quem o apoia hoje não é a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro quer enfrentar a crise econômica, lutar contra a fome, lutar contra o desemprego, ter mais emprego, lutar contra a pandemia, ter mais política pública de saúde. É o que a maioria do povo quer. O que o povo gostaria? De uma presidência que serenasse e fizesse uma agenda de enfrentamento do desemprego, uma agenda para baixar a inflação. Ele faz 2 discursos no 7 de setembro, ele não toca um segundo sobre a inflação dos alimentos, sobre a alta dos combustíveis, sobre o preço do gás, sobre o enfrentamento do desemprego, sobre o enfrentamento da pandemia. Gera um conjunto de fantasias, desenterra essa fantasia do voto impresso e auditável, coloca a sua turma cada vez mais em marcha numa fantasia de que ele poderia decretar um estado de sítio. Mal sabe, inclusive, a Constituição. Só tem estado de sítio ou estado de defesa se o Congresso aprovar. Lança fake news em áudios que circulam aí aos milhões. Porque o Conselho da República vai suspender a Constituição. Olha que maluquice! Que maluquice de desinformação. Porque o STF vai ser dissolvido. Isso não existe na Constituição. Isso não existe. O povo não está com Bolsonaro. Não era o povo brasileiro lá em Brasília ou em São Paulo, na sua maioria. Eram estratos minoritários, em geral embalados por fake news ou embalados pelo lockout. Lockout é um termo da ciência política que, quando o empresariado ele bloqueia a atividade econômica para gerar caos. Uma coisa seria greve de caminhoneiro. O que você está, na verdade, é lockout de dono de caminhão. Lockout do agronegócio. Não é greve de caminhoneiro, é lockout do agronegócio. Agora, a terceira questão é que tem uma certa ingenuidade de resposta às instituições. A resposta do presidente da Câmara, que está sentado sobre 124 pedidos de impeachment, é muito fraca. No momento que a gente precisa de coragem, de altivez, a resposta trêmula do presidente da Câmara é de enraivecer, se não envergonhar. Achar que dá para empurrar com a barriga até outubro de 22 é um pensamento desejante fraco. Eu desejo que ele saia em 2022. Ele ontem disse que não vai sair. Ele disse que não vai abdicar do poder, mesmo que seja derrotado. Ele disse que não reconhece sequer a legitimidade das eleições. Ele colocou a sociedade contra a justiça eleitoral. Não foi só o STF, não foi só o Alexandre de Moraes. Foi contra o Tribunal Superior Eleitoral, a quem cabe organizar, inclusive, as eleições.
Portanto, esta resposta foi muito frágil, essa resposta das instituições. Não dá para esperar simplesmente empurrar com a barriga para 2022. O tema do impeachment, o tema do fora Bolsonaro, a necessidade de uma maioria popular, que inclusive pressione o impeachment, é para agora. Se nós queremos retomar algum nível de serenidade, de normalidade, inclusive em que as disputas possam se dar num outro patamar, em 22, 21 é fundamental, não dá para esperar outubro de 22 para passar a régua e começar de novo. A luta pelo impeachment, ela se coloca central. Portanto, eu queria chamar a atenção de quem é maioria aqui, da necessidade de uma frente contra esse desvario, essa tragédia que está tomando de assalto o Brasil. O Brasil não é isso. O Brasil não é o bolsonarismo, o Brasil não é o Bolsonaro. Eles são a minoria, só que são uma minoria que muito levadas, inflamadas por fake news e inflamadas por desejos econômicos de destruição de direitos, de acumulação de riqueza e de acumulação de poder. Não adianta só dizer que eles são uma minoria se a maioria não se organiza a contento para ocupar a esfera pública, ocupar as ruas, pressionar, inclusive, o processo do crime de responsabilidade. São fartas as provas de crime de responsabilidade. O presidente do STF falou isso ontem, sobre as fartas evidências de crime de responsabilidade, fartas provas de crime de responsabilidade. O que está se esperando? Eu me indigno, sobretudo, por essa enorme paciência, achando que 2022 vai acontecer em mar calmo e que a eleição de 22 é uma eleição tradicional. Não será. Ele ameaçou no dia 7 de setembro, ele ameaçou até a existência das eleições.